Você ora, você fica mais atualizado que o jornal do dia. Eu, por exemplo, passei o dia ontem a orar, a pedir, Senhor, o que eu prego? O que eu prego? Não tinha nada de que orar. Só que Deus me deu uma ideia sobre esse curso. Depois, lá à frente, eu vou partilhar com vós, né? Não posso falar agora antes de materializar, escrever, né? Sabe, submeter. Mas tive uma ideia muito importante, muito bonita sobre esse curso, como ela vai acabar. Nem minha equipe sabe também, mas Deus já falou comigo. Isso quer dizer que veio de onde? Uma oração. Mas eu queria uma ideia para pregar. Ele deu uma ideia do curso. Mas pronto, Deus sabe como faz as coisas, nós dizemos a Ele obrigado. Atos 12, 5, e diz assim: enquanto Pedro estava em cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Vamos orar? Pai, mais uma vez, obrigado. É complicado. É uma responsabilidade, Senhor, pregar para este povo, porque tem dois caminhos, curar, libertar, dar uma vida nova, Papai da Glória. Isso é uma responsabilidade muito grande. Mas o Senhor me confiou para esta missão, Papai da Glória, e eu agradeço, e eu quero me colocar na brecha, quero me colocar como seu instrumento, como seu vaso, Senhor, para que possamos diminuir o nível de ignorância nas pessoas, Papai. Eu sou grato, eu quero que o Senhor ajude-me a pregar esta palavra que Tu mesmo inspiraste, Senhor. Não são minhas ideias, não são minhas estratégias, não é meu pensamento, não. É exatamente a Tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda, meu Pai. Cure as pessoas que estão aqui e todo lado da tela, Papai da Glória. Dê uma forma nova de ver as coisas em Ti, Papai da Glória. Cura a sua alma, Senhor. Quebra todas as cortinas do inimigo, Senhor. Tudo que faz atrasar, Papai da Glória, em nome de Jesus, nós quebramos, Papai da Glória. O Senhor é Deus, todos os deuses, não há outro igual a Ti. Oramos, agradecemos, Deus para todos sempre. E amém. Intitula essa mensagem assim: enquanto você reclama, Deus vai fazendo. Enquanto você reclama, Deus vai fazendo. Enquanto você murmura, Deus vai fazendo. Esta é a mensagem que eu quero trabalhar com vocês hoje. Existem duas coisas muito complicadas, muito difíceis de as conquistar. Por exemplo, nós temos aquela mania de orar e oramos muito. Oramos muito, muito mesmo. Mas tem uma coisa que é muito difícil de fazer, é tomar decisão. Isso geralmente quando Deus abre a porta que você pediu. É estranho, né? Muito estranho. Nós oramos. Deus resolve. Na hora que Ele resolve, Ele diz, agora sim, abra a porta. Tire a pedra. Será que é a hora de receber isso aqui? Duvidamos. Não temos coragem de abrir aquela porta. Vamos entender aqui essa história aqui. Vamos lá. Senhor, me ajuda. Esta é uma história em que Pedro, ou seja, a igreja era perseguida, assim que Jesus Cristo foi embora, e era uma igreja que não tinha Bíblia nem templo, mas eram perseguidos com o rei Herodes. Por sua vez, pegam Tiago e matam na prisão. E uma armadilha aí, não sei o que, e pegam Pedro, encarceram ele. O Pedro foi o primeiro papa da igreja. Pedro foi a pessoa que negou a Jesus. Pedro foi a pessoa que foi no alto do mar, duvidando que teria peixe, e conseguiu milhares de peixes. Por ordem de quem? De um só homem, Jesus. Ele aproxima com tanta humildade, sabe que isso me encantou? Senhor, aparta de mim, eu sou pecador. Esse é o Pedro. E a Bíblia dá detalhes, relata uma história incrível. Pedro é preso. É o que muitos queriam, era aniquilar Pedro. Depois de Tiago, ficaram tipo, muito bom, estamos terminando a igreja. Agora falta quem? O
Papa. Falta quem? O Papa. Vamos ler versículo 4 a 16. Vamos ler. Diz assim: depois lançou-o na cadeia sob guarda de 4 escoltas. Vamos contar bem. 4 escoltas, cada uma 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para um julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava em cárcere, a igreja sequer orava fervorosamente por ele. Continuamos. À noite, antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre os 2 soldados e outros montavam guardas na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e o anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo. Disse: depressa, levanta, e as correntes caíram dos pulsos do Pedro. Então o anjo disse: vista-se, calça as sandálias. E Pedro obedeceu. Obedeçam. A necessidade de obedecer. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão. É Pedro isso. Sem entender o que era real ocorria naquele momento. Passaram o primeiro portão e segundo e segundo posto onde os guardas estavam. Quando chegaram ao portão que era de ferro, que dava a parte da cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que, subitamente, o anjo subiu. Subitamente o anjo o quê? Subiu. O que eu quero você entender nessa história aqui? Existia uma igreja que estava a orar a favor de quem? De Pedro. Senhor, liberta Pedro. Liberta quem? Pedro. Existe umas ovelhas como vocês, estão a orar. Senhor, me liberta desta doença, desta enfermidade, deste problema que eu tenho, minha relação, meu ministério, minha vida que não tem dinheiro, não tem namorado. Quem é solteiro aqui? Não sei como foi dia 14. Quem é solteiro? Ok. Irmão, casa com essa irmã aqui. A irmã que falou ali, estamos num ambiente profético. Não estamos? Não creio nisso. Estão solteiros? Enquanto aqui varões, aqui sérios, estão na igreja, vocês... como assim? Então, Pedro está encarcerado. Se fizermos as contas ali, são mais de 16 soldados que estavam ao redor de Pedro. Há uma igreja, novos convertidos, não tem templo, não tem Bíblia, mas tem oração e Deus. É muito, né? É muito. Ter oração em Deus já é muito. Diga, ter oração em Deus já é muito. Mas eles estão orando. Em casa de quem? Da Maria. Estão orando. E o que acontece em nossas vidas também é assim. Nós vamos murmurando enquanto Deus está a agir. Sem se perceber, Deus já abriu as portas. Ou a prisão. É assim mesmo. Duas coisas na vida nós temos. Prisão, portas. Prisão, você não consegue sair. Principalmente na prisão emocional. Você precisa de Deus aqui. Recorda de Elias? Que ameaçaram? Ele ficou na prisão, numa caverna, com medo, mas depois de ter matado quantos profetas de Baal? Vários. A maior prisão que você tem na vida não é física, é emocional. E essa parte, Deus resolveu. Como é que resolveu? Enviou quem? Um anjo. Enviou um anjo para libertar Pedro.
E Deus envia anjos para os libertar das vossas prisões. Vamos lá, entenda. Não vou ler o versículo todo, mas perceba. Atos 2:9. Pedro não sabia que aquilo que estava acontecendo é real. Eu declaro isso na vossa vida. Deus vai fazer coisas que vocês não vão acreditar. Vai dizer, me belisca, se eu estou a viver isso aqui ou não. É Deus. Você vai viver uma semana, um mês, em que não vai acreditar naquilo que está a viver. Vocês não vão acreditar. Não vão, mas Deus vai dizer, filha, eu que estou a fazer. Filho, eu que estou a fazer. Você pediu, eu vou fazer. Isto você não ia conseguir fazer, eu vou fazer. Não te preocupes. E vocês vão estar que nem Pedro. Mas será que isso é real mesmo? E a Bíblia deixa bem claro que ele não sabia que aquilo era real. Atos 12:11. Ele caiu em si. Digam, caiu em si. Deus vai fazer com que você viva uma semana, um mês, em que você vai cair em si. Dizer, mas isto é real mesmo. Deus está me abençoando. Deus me deu uma varoa. Deus me deu uma casa. Deus me deu um ministério. As coisas estão acontecendo na minha vida. E repara um dado especial. O anjo chegou a tocar as portas. As portas foram sendo abertas. Por causa de um povo que estava Tenha pessoas que oram por si. Tenha pessoas que oram por si. Se não oram por si, ora você mesmo. Algumas portas que Deus abriu na minha vida não foi porque alguém orou. Eu orei. Então não se prendem pessoas. Acha que nem Samar. Ok. Os filisteus vieram, né? O que eu vou fazer? Eu vou estar no centro. O que vai acontecer não me interessa. E a Bíblia diz, ela não tinha espada, mas ela estava assim confiante. Deus me livra disso. Quando ela abre os olhos, todos estavam mortos. Então, é normal você lutar as tuas guerras sozinho. É normal. Não tenha medo de lutar as tuas guerras sozinho. Luta. Lute-as. Amém? Lute-as. Você vai vencer. Você é um vencedor. Amém? Atos 12:12. Pedro se apercebeu que era Deus agindo na vida dele. Eu declaro que vocês vão viver uma semana, um mês, você vai se perceber que é Deus agindo na tua vida. Primeiro você não vai acreditar em belisca. É real, é meu, isso aqui. Sim, é teu. Você orou. Você vai cair em si. E você vai se perceber que quem foi que fez? Deus. Ninguém mais fez. Agora, uma coisa interessante que acontece aqui. Vamos lá ler no versículo 13. E ele bateu a porta da frente, e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que em vez de abrir, correu de volta para dentro, dizendo a todos, Pedro está na porta. E eles responderam, você está fora de si. Podemos pensar aqui o que está acontecendo? Quem está a orar aqui? Quem está a orar aqui? Quem foi liberto aqui? Quem está a voltar para casa? Vocês estão dizendo o quê? Está maluca? Somos assim. Orou, pediu, quando está na porta. Não sei se é o Pedro da bênção, do acesso. Não sei se é o Pedro do seu carro. Não sei se é o Pedro da tua vida. Não sei se é o Pedro do teu ministério. Está a bater porta. E vocês dizem, está maluca. Prisão, Deus já libertou. Agora, abrir a porta está difícil. Coragem e falta de decisão. Deus está a agir. Você está a murmurar. E Pedro está na porta. Digam, o meu problema é que era Pedro, agora está na porta. O meu problema é que era Pedro, agora está na porta. O meu problema é que era Pedro, agora está na porta. Então por que eu não abro a porta? Por quê? É Bíblia.
A moça, a Rode, ouviu, viu, ficou contente, fechou a porta e foi dizer: pessoal, a quem estamos a orar? Está na porta. Está maluca. E não são pessoas qualquer. É quem? Uma igreja. É uma igreja que não acredita naquilo que está a orar. Claramente que ele entrou, ficaram felizes sim, mas eu deixo uma reflexão aqui para vocês. Por que vocês oram, pedem algo a Deus, Deus dá e vocês duvidam? Por quê? Na bênção do acesso vocês vão receber com o nosso mentor, Pastor Dércio, e ele vai falar coisas celestiais. Vocês vão duvidar. É um servo de Deus, é um sacerdote, é um pastor, é um líder. Esqueçam a mim. Eu diante de vós, de Deus, nada. Mas esta mensagem fala convosco, igreja. Nós pedimos algo a Deus, Deus dá. E você não tem coragem de abrir a porta. Não tem coragem de abrir, de tirar a pedra para que Lázaro saia. Este ano vocês não podem se portar assim. Não podem. Eu quero que vocês coloquem no vosso coração. E vocês sabem quais são os peidos que vocês têm na vossa cabeça que precisam ser libertos, sim ou não? Sabem, não é? Não precisa dizer a ninguém. Mas vamos orar com o coração na mão, dizendo: Senhor, liberta o Pedro. Tanto eu orava. Vamos orar? Pai, é Pedro. É Pedro quanto eu chamava, é Pedro quanto eu pedia libertação, Papai da Glória. O Senhor sabe em que área na minha vida o Pedro estava bloqueado, estava aprisionado, Senhor. Mas agora o Senhor libertou. Mas a porta, Papai da Glória, está tão difícil de abrir, não porque eu não saiba que Pedro está lá, ele está lá, mas eu não tenho atitude nem coragem. É a igreja faltando atitude e coragem. Imagina uma ovelha, imagina um ateu, imagina um pecador. Imagina, Senhor. Nos ajuda a ter coragem, Senhor, de abrir a porta da bênção que o Senhor nos trouxe no nosso portão. Está no portão, não está lá fora, está no portão, está batendo a porta. Ele continua batendo porta. Pedro, pode porta. Pedro bate porta e ele pede que abram a porta e nós não abrimos, Senhor. E mas a partir de hoje quebramos todo esse espírito maligno que o Senhor nos deu uma coragem que vem dos céus, profunda coragem, Senhor, que possamos arrombar aquela porta, abrir e dizer: Pedro, entra, nós oramos por ti. Eu não sei se é Pedro financeiro, eu não sei se é Pedro emocional, eu não sei se é Pedro espiritual, eu não sei se é Pedro ministerial, eu não sei se é Pedro familiar, eu não sei qual é o Pedro do trabalho, eu não sei qual é o Pedro, Senhor, mas o que eu sei é que Pedro bate a porta e eu não posso me fazer de maluca, nem de distraída. Eu tenho que abrir aquela porta para Pedro entrar. Papai, me ajuda. Então Pedro, entra Pedro, entra Pedro, entra Pedro, entra Pedro, entra Pedro. Pedro já entrou na tua vida. Pedro já entrou na tua vida. Pedro está aí contigo. Pedro já entrou na tua vida. Já entrou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro entrou. Pedro entrou, o Papa entrou, Pedro entrou, minhas emoções entraram em equilíbrio, minhas finanças entraram em equilíbrio, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus que ele entrou, glória a Deus que ele entrou, glória a Deus que ele entrou. E uma salva de palmas para esse Pedro que era suposto entrar e ele entrou na minha vida. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi difícil, mas Pedro entrou. Foi difícil, mas Pedro entrou. A coragem que eu não tinha, a partir de hoje eu tenho que abrir a porta para Pedro entrar. Não sei qual é o Pedro, mas o Pedro entrou. Eu obrigado, Senhor, pela atitude, decisão e coragem, porque aquilo que eu pedia levou muito tempo, mas hoje eu consegui abrir a porta. Que Deus abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.